Olá! Em cerca de 3 meses, o Brasil acumulou mais de 100 mil mortes por coronavírus, chegando aos 300 mil óbitos. E agora Bolsonaro tenta apagar seus posicionamentos que minimizaram a crise sanitária. Na entrevista central, Maria Lígia Quartim de Moraes fala sobre a luta pela verdade e pela memória e os retrocessos enfrentados sob o governo Bolsonaro, principalmente com as tentativas de negar a história. E tem muito mais no programa de hoje. Eu sou Pamela Oliveira e o Central do Brasil está no ar. Central do Brasil. A falta de vacinas, o cancelamento do auxílio emergencial, o desmonte da saúde pública e o negacionismo de Bolsonaro são os pilares que nos tornaram o epicentro do vírus no mundo. Em defesa das vidas, neste 24 de março, movimentos populares realizaram uma paralisação nacional. Quem nos traz um relato é Eliane Silva, do MTST de Alagoas. Embarque imediato. Lá, mais uma vez, o MTST está nas ruas, na campanha nacional, hoje dia 24, pelo Fora Bolsonaro, em defesa do serviço público, das estatais, vacina para todos, auxílio emergencial de 600 até o... Estamos hoje em vários pontos de Maceió, com grupos menores, por contar o respeitamento do isolamento social, a pandemia que foi instalado, a fome e a miséria têm crescido nesse país, mas nós estamos aqui, nesse ponto aqui da entrada do Graciliano Ramos, onde logo mais ali tem um posto de gasolina, para denunciar o aumento da gasolina, o aumento da carestia, quase 300 mil mortes no Brasil, defender vacina para todos, defender auxílio emergencial de 600 até o fim, contra as privatizações, em defesa do serviço público e dizer fora Bolsonaro, porque o Brasil não aguenta mais, a democracia foi conquistada com muito suor nosso e nós vamos lutar e defender ela até o fim. No dia em que o Brasil superou a marca de 3.200 mortes por coronavírus em 24 horas, Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional de televisão e rádio, distorcendo informações sobre a ação de seu governo no combate à pandemia. Mesmo com a sua inatividade para frear o vírus, algumas cidades e estados brasileiros estão obtendo sucesso ao contrariar Bolsonaro e lançar mão de medidas mais restritivas de circulação. Afonso Bezerra nos conta mais. Trilhos do Brasil. Araraquara, no interior de São Paulo, iniciou uma quarentena rígida em 21 de fevereiro. Um mês depois, o sistema de saúde do município observa uma redução de 18% no número de internações. O portal Poder 360 estimou o resultado do isolamento social em Belém, Fortaleza e Araraquara. Nas 3 cidades, a medida funcionou e amenizou o impacto nas unidades hospitalares. Foi observada a redução do número de casos e, por consequência, de mortes. Apesar dos bons números, a secretária de Saúde de Araraquara, Eliana Onaim, explica que o próximo passo é aperfeiçoar as medidas de restrições. Na região, os números estão crescentes, né? Como uma cidade, né, ela depende muito da outra, e principalmente Araraquara é uma cidade polo, né, para internação. E nós estamos estudando, junto com os prefeitos da região, uma medida restritiva que abranja os 24 municípios. A cidade de Patos do Piauí é um exemplo de que estratégias mais simples, como uma boa campanha de informação, ajudam no combate ao vírus, sobretudo em cidades com poucos habitantes. O município está há 20 dias sem registrar casos de Covid-19. O lockdown ou isolamento rígido é uma medida extrema que busca diminuir a transmissão acelerada do vírus, contendo a circulação de pessoas, como exemplifica a epidemiologista Etel Maciel. Ela tem essa intenção de diminuir o número de pessoas circulando. Diminuindo o número de pessoas circulando, a gente diminui o número de pessoas que podem estar infectadas, transmitindo para outras pessoas, já que a gente não sabe quem está doente e quem não está.
A vacina permitiria que governos não adotassem as medidas de restrições. Após 2 anos impondo censuras à empresa de comunicação pública do Brasil, a EBC, o governo federal e a sua equipe neoliberal iniciam o processo de venda da empresa para o capital privado. A EBC foi criada em 2007 para garantir a difusão de informações gratuitamente e favorecer a democracia. Nayata Oni tem mais informações. Nacional. O presidente Jair Bolsonaro e seu ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciaram que a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, é um dos próximos alvos do governo para privatizar. A estatal foi incluída no Plano Nacional de Desestatização, que é uma primeira etapa para a privatização de uma empresa pública, de acordo com o Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal. O diretor da Federação Nacional dos Jornalistas, Márcio Garoni, expõe as consequências dessa decisão. A gente acredita que num processo de privatização, esse caráter público ele vai se perdendo cada vez mais porque ele vai deixando de obedecer a esses critérios de diversidade cultural do nosso povo e vai começando a obedecer a outros critérios, que são critérios de lucro, critérios relacionados ao retorno financeiro que as produções vão dar, né? A inclusão da empresa no plano de desestatização recebeu críticas dos trabalhadores da estatal, que apontam que a medida é inconstitucional e configura um ataque ao direito à informação. Daniel Ito, jornalista e trabalhador da EBC, destaca a importância de uma comunicação pública para o Brasil. Nesse processo de desestatização, é muito possível que o governo queira demitir os funcionários concursados da EBC, funcionários de carreira e comprometidos com o projeto de comunicação pública. Nós estamos mobilizados, nós estamos lutando, né, não só pelos nossos empregos, pelo nosso sustento, mas também em defesa desse grande projeto de comunicação pública, que nós acreditamos que vem a fortalecer a democracia. A equipe de reportagem tentou contato com o Ministério da Economia e com a EBC, mas ambos não retornaram até o fechamento da matéria. Na terça-feira, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro na condução do processo do caso do Triplex do Guarujá. Após a declaração de suspeição, o ex-presidente Lula se manifestou afirmando que luta para que todo cidadão tenha direito a um julgamento justo, imparcial e independente. Infelizmente, esse pilar da democracia nem sempre é respeitado, levando a condenações injustas e violação de direitos. 24 de março é Dia Internacional para o Direito à Verdade sobre Violações Graves e Direitos Humanos e para a dignidade das vítimas. E na entrevista central de hoje, Jonatas Campos conversa sobre os avanços e retrocessos nesse tema. Entrevista Central. Hoje conversamos com a socióloga Maria Lígia Quartim. Ela é doutora em ciência política e estudiosa dos direitos humanos e dos direitos à memória política. É autora também de diversos livros sobre o tema. Professora, agradecemos sua disponibilidade para essa entrevista. Agradeço eu o convite. Professora, a senhora estuda história e não deve ser fácil conviver com um movimento político que se dedica a negá-la. Eu falo do bolsonarismo. A história é um instrumento científico que comprova que a ditadura militar existiu no Brasil. Como preservar essa memória para as gerações futuras? O negacionismo é uma marca da classe dominante brasileira. Essa classe nunca se preocupou em reparar o mal feito. Ela se preocupou mais em escondê-lo, jogar por baixo, como se diz, né? Jogar embaixo do tapete. Quando você pensa, né, que foi eleito para presidente um deputado que nunca negou seus laços com a repressão, nunca negou a sua adoração pelos torturadores. Ele convidou um dos maiores assassinos, chamado Major Curió, né? Hoje é um senhorzinho, para o cara ir lá se vangloriar. Sobre os desaparecidos políticos, que é um tema muito doloroso ainda para muitas famílias e para muita gente que viveu aquela época. O que ainda falta para as instituições brasileiras colocarem essas histórias às claras? Parte
dos desaparecidos, eles que moravam em centros urbanos, que tinham famílias que puderam recuperar a história, não é? De alguma maneira isso foi feito. E eu acho que uma das coisas excelentes do Tarso Genro foi que o Tarso, né, porque não era reduzir a dar uma indenização, as pessoas iam lá contar a sua história, contar a história, falar daquilo que seus companheiros tinham passado, por que nós tínhamos, né, nossa geração tinha optado, se fosse dizer, foram empurrados para a resistência armada. Então aí tem umas caravanas que foram importantíssimas. O próprio relatório da Comissão Nacional é fundamental, um calhamaço, mas todo mundo pode acessar. Eu acho que um primeiro esforço foi feito. E um outro esforço é o de realmente, esse nós paramos e vamos evoluir, principalmente o que tem de ser feito é relativa a livros didáticos e contar as histórias, né? Mostrar vídeos, quer dizer, é a coisa da empatia, tem muito material já feito. A senhora identifica nesse ambiente político do bolsonarismo resquícios dessa falta de memória ou dessa pouca empatia de elites políticas brasileiras com o que houve na ditadura? É um pessoal de meia idade, mais homens do que mulheres, histéricos, e que tem uma saudade de alguma coisa que não vai voltar. Talvez tenham ganho algum dinheirinho na época do milagre econômico, mas já eram reacionários antes do Bolsonaro. Essa gente já estava aí. Essa gente que virava o nariz quando, puxa, olha lá, que, né, até pobre viaja. Essa gente estava aí, certo? Mas eu acho que podemos chamar de bolsonarismo de ferrenho, é composto por militares, por famílias de militares e por essa massa infeliz, sem espaço e tal, de classe média em decadência. É isso que eu vejo. E que vão permanecer bolsonaristas contra todas as evidências. Voltando para os seus estudos sobre o direito à memória e à verdade, eu lhe pediria para a senhora fazer uma comparação desses processos de busca da memória e verdade em outros países da América Latina com o Brasil. Vamos fazer uma comparação com a Argentina, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente viveu uma situação paradoxal, que as vítimas, aquelas, né, que tinham tido as coisas das suas casas roubadas, sequestradas, que tiveram os seus entes amados mortos, muitas vezes sem voltar os corpos, que tinham de provar a morte, tinham de provar que as pessoas tinham existido, porque quando muitas famílias iam até a delegacia, o cara falava, não, seu marido vai ver que fugiu, ele aparece, a sua mulher, vai ver, você entende? Então tinha essa coisa cruel. Enquanto você não pudesse realmente abrir os arquivos por completo, coisa que foi feita na Argentina, grande parte dos processos tem a ver com a memória das pessoas, mas grande parte dos processos se estabeleceu a partir da abertura dos arquivos. Agora, aquela parada na cultura. Se você gosta de cinema, presta atenção na dica cultural de hoje. Quem conta mais é um dos curadores do Festival Visões Periféricas, Márcio Blanco. Parada Cultural. Olá, meu nome é Márcio Blanco, coordenador do Festival de Cinema Visões Periféricas, que vai acontecer entre os dias 24 e 31 de março, de forma totalmente online e gratuita. O Visões vai exibir 50 filmes entre curtas e longas produzidos por jovens realizadores das periferias do país. O público internauta pode votar no seu filme preferido e os filmes mais votados vão ser premiados. Além dos filmes, o Visões oferece oficinas de audiovisual e debates com profissionais da área. No dia 25, quinta, às 19h30, vamos ter um debate com o ator Babu Santana, que vai falar sobre sua trajetória e representatividade no audiovisual. No dia 27, 29 e 30, vamos fazer debates sobre projetos de formação na periferia, o futuro da imagem e sobre as tendências do cinema periférico. Os filmes e a programação de todos os debates podem ser vistos no site www.visõesperiféricas.org.br. Convido todo mundo a participar. Até lá! Anotou aí, né? O festival vai até dia 31 de março, então não perca tempo. Eu vou ficando por aqui. O Central do Brasil volta com mais amanhã. Até!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.